Adição e subtração com frações do mesmo denominador. Para a gente somar a fração, a gente só pode somar ou subtrair se o número de baixo for igual, porque a regra é repete o de baixo e calcula o de cima. Como aqui é mais, a gente vai somar. 5 mais 3 dá 8 e repete 6. Aí, depois que a gente soma, a gente tem que simplificar, tá? Se não sabe o que é simplificar, tem um vídeo aí no meu canal, simplificação de fração, dá uma olhadinha lá. Vou deixar o link na descrição do vídeo para ficar mais fácil vocês acharem. Então, aqui, ó, 8 dividido por 8 e 6 está na tabela do 2, então dá para dividir por 2. Aí, 8 dividido por 2 dá 4 e 6 dividido por 2 dá 3. Acabou a conta. 6 décimos mais 4 décimos, repete o 10 e mais 7 décimos, perdão. Repete o 10 e soma 6 mais 4 mais 7. Vai dar 17 sobre 10. O de baixo repete. 7 nonos menos 2 nonos. Repete o 9, faz 7 menos 2, que dá 5 nonos. 7 oitavos menos 2 oitavos. Repete o 8 e faz 7 menos 2, vai dar 5 oitavos. Então, a regra é essa. Repete o de baixo e calcula os de cima. Se for de mais, faz mais. Se for menos, faz menos. Quando os de baixo forem diferentes, a gente tem que transformar, tem que deixar os de baixo iguais, porque a gente só pode somar se o de baixo for igual. Então, aqui eu quero somar 2 sextos mais 5 oitavos, tá? É 6 e 8. Eu vou lá na tabuada do 6, vou na tabuada do 8 e procuro uma resposta que esteja nas duas tabuadas. Se a gente for lá, ó, a gente encontra o 24, o 48 e 72. Só que a gente tem que ficar com o menor. A gente fica com o menor possível. Então, o menor é 24. Então, o 24 vai ser o meu novo número de baixo. Aí, na tabuada do 6, para dar 24, foi 6 vezes 4. Aí, se eu multipliquei embaixo por 4, em cima também a gente multiplica por 4. Aí, vai virar 8 sobre 24, porque 2 vezes 4 é 8 e 6 vezes 4 é 24. Na tabuada do 8, para dar 24, foi 8 vezes 3. Então, aqui a gente vai multiplicar por 3 também. 5 vezes 3 dá 15 e 8 vezes 3, 24. Agora que os de baixo são iguais, a gente repete o de baixo e faz a conta com os de cima. Como é mais, a gente vai somar. Se fosse menos, a ideia seria a mesma, tá? Só que em vez de somar, a gente iria subtrair. Aí deu 23 sobre 24. Aqui outro exemplo. 3 quartos e 8 décimos. Se for lá na tabuada do 4 e do 10, a gente vai encontrar o 20. Na tabuada do 4, para dar 20, é 4 vezes 5. Então, vou multiplicar embaixo e em cima por 5. Aí, 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. Na tabuada do 10, para dar 20, é 10 vezes 2. Então, vai ser 10 vezes 2 e 8 vezes 2. Aí, 8 vezes 2 dá 16, 10 vezes 2 dá 20. Então, lembre-se, tem que ficar igual os de baixo. E outro detalhe, quando você for transformar as frações, o número que multiplicou embaixo vai ser o mesmo que vai multiplicar em cima. E de onde vem o número de baixo? Da tabuada. Fui lá, procurei na tabuada, achei o 20. Eu vejo lá na tabuada por quanto foi que eu multipliquei esse de baixo para dar essa resposta. E o mesmo número que eu faço embaixo, eu faço em cima. Aí aqui, ó, repete o de baixo e somos de cima. 15 mais 16 dá 31 e repete o 20. A outra forma da gente fazer, vamos supor, aqui eu tenho 12, eu tenho 3 dozeavos, 5 oitavos e 6 trintaavos. Aí eu tenho que calcular o MMC de 12, 8 e 30. São números que, se a gente for calcular o MMC, vai dar grande, tá? Então, em vez de eu ir lá na tabuada, eu vou fazer de outra forma. Eu vou fazer por fatoração, por decomposição simultânea. Vou pegar o 12, o 8 e o 30 e vou dividir por números primos. O número primo que divide é 2. Aí a metade de 12 é 6, a de 8 é 4, a de 30 é 15. O 6 e o 4 ainda dá para dividir por 2. 6 por 2 é 3, 4 por 2 é 2 e o 15 não dá porque não é par. Repete o 15. O 3, o 2 ainda dá para dividir por 2. 2 por 2 dá 1. O 3 e o 15 não dá, então repete. O 3 e o 15 dá para dividir por 3. 3 dividido por 3 é 1, repete 1. E 15 por 3 é 5. E 5 dividido por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Todo mundo deu 1, acabou a conta. Aí depois a gente vai multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Então é só multiplicar esses números que estão do lado direito, tá? Todos esses fatores que estão em cima do 120 aí. Só multiplicar por parte. Aí, depois que a gente calculou o MMC dos denominadores, ou seja, o MMC dos números de baixo, vai pegar o MMC, vai dividir pelos denominadores e vai multiplicar pelos numeradores. A grosso modo, de uma forma que dê para vocês entenderem um pouco melhor, a gente vai pegar o MMC, ele vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, eu vou fazer 120 dividido por 12, por 8 e por 30.
Aí 120 dividido por 12 dá 10. Então aqui eu vou multiplicar por 10, embaixo e em cima. Aí 10 vezes 3 dá 30. Então vai ficar 30 sobre 120. 120 dividido por 8 dá 15. Então eu vou multiplicar essa fração por 15 em cima e embaixo. Aí vai ficar 75 sobre 120. 120 dividido por 30 dá 4. Então eu vou multiplicar por 4 embaixo e em cima. Aí vai ficar 24 sobre 120, tá? Lembrando que sempre que em cima vai ficar a resposta da segunda coisa, né, que é a resposta da divisão e multiplicação, e embaixo sempre vai ficar a resposta da primeira coisa, que é o MMC. Então embaixo fica o MMC e em cima fica as respostas, depois que você dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. E depois é só somar. Vai fazer 30 mais 75 mais 24, que dá 129, e repete o 120. Aí depois a gente tem que ver se dá para simplificar. 129 e 120 dá para dividir por 3. 129 dividido por 3 é 43. E 120 dividido por 3 é 40. Então é isso, é assim que a gente soma ou subtrai a fração. Aqui eu só fiz adição, tá? Mas a subtração é do mesmo jeito. Tem que mudar os de baixo, mudar os de cima e depois somar ou subtrair, dependendo da operação que você estiver fazendo. Mas isso é só para adição e subtração, tá? Multiplicação e divisão não precisa ter denominadores iguais.